Camila, da Abrace. Boa tarde a todos, diretor Edivaldo, os demais presentes. Parabenizar o trabalho dos técnicos e especialistas, como o Alexandre disse, a gente sabe que o tempo foi curto e mesmo assim conseguiram entregar os trabalhos no prazo. Eu estou aqui para falar um pouco, apresentar um pouco o ponto de vista dos grandes consumidores em relação a esse processo. Tá? Para nós, o que há de muito relevante nisso é a previsibilidade que o mercado vai nos dar na hora que a gente vai comprar o nosso contrato de energia, fazer planejamento, fazer orçamento para o ano seguinte. Então, eu vou passar um pouco pelo contexto da contribuição, cujo foco vai ser hoje a previsibilidade, mas a gente apresenta outros pleitos depois. Então, passo os pleitos em destaque e alguns pleitos complementares. Bom, a gente enxergou com muito bons olhos a implantação do CEVAR, tá? A nossa percepção de que ele vai reduzir a incerteza quanto ao custo real da energia para o grande consumidor, na medida em que tende a haver uma redução do ESS. Esse daqui é a evolução e estimativa do ESS por segurança energética até junho. Tá, extremamente elevado, uma variabilidade muito grande e que tende a diminuir de acordo com as nossas estimativas após a implantação da CEVAR. Isso é muito positivo. Sob o ponto de vista da fatura de energia, e para ter um pouco da noção de como isso é prejudicial para quem está fazendo planejamento de produção e precisa estimar, portanto, custos de produção, isso aqui é a conta de ESS, a simulação da conta de ESS de um consumidor com uma carga de 100 mega médio. Tá? Então, ela varia aqui, em agosto de 2012, ela era de R$400 mil, e ele desembolsou R$400 mil pelo ESS. Em janeiro de 13, em fevereiro de 13, alguns meses depois, essa mesma empresa, que é uma empresa representativa, teve que desembolsar mais de R$1 bilhão, mais de R$1 milhão de ESS. Então, assim, há uma dificuldade muito grande de explicar para quem não é do setor elétrico e para quem está gerindo essas empresas, de onde sai essa variabilidade muito grande. Então, nesse sentido, a adoção da VAR foi muito positiva. Mas ainda há a percepção de que vai haver um ESS residual por conta da possibilidade ainda de haver despacho fora da ordem de mérito. Tá? Então, a gente coloca aqui dois cenários. Em geral, somos bem questionados pelos associados sobre quanto vai ser o ESS, eles precisam fazer previsões de despesas, e a gente sempre apresenta vários cenários. Nesse caso aqui é o primeiro cenário, que é o cenário mais otimista, em que o ESS é rateado entre todos os agentes, a CNPE é vigente completamente. Nesse caso, a gente fala, ok, você vai pagar um ESS em agosto de 78 centavos. Mas, por causa da judicialização, ainda há um problema, uma incerteza adicional. Então, além de incertezas associadas ao PLD, precipitação, etc., agora a gente tem essa incerteza adicional, que é a questão da judicialização. Então, a gente apresenta sempre um outro cenário, que é o cenário em que nós continuamos arcando com os custos do ESS sozinhos. Nesse caso, sobe para R$3 megawatt-hora, mais ou menos, as nossas estimativas. Isso dá uma diferença de pagar R$450 mil ou R$200 mil. Parece pouco em termos, olhando de fora, mas para quem está na operação da empresa faz muita diferença. E aí vem mais um problema. A gente falou, existem vários cenários de PLD. Quando nos pedem esse tipo de projeção, e eles também têm esses problemas lá, quanto é que eu vou pagar no ESS? Eles estão fazendo orçamento para o próximo ano. Isso aqui a gente está tentando estimar quanto vai ser o ESS de setembro. Só nesse caso que são 6 cenários distintos, que variam com o PLD, que eu já vi que está diferente do que a CCE, o Gustavo apresentou. E nesse caso, nesses cenários que a gente adotou aqui, com o rateio entre todos os agentes e sem o rateio entre todos os agentes, varia de 37 centavos a R$3. Ou seja, você pode pagar uma conta de 26 mil ou uma conta de 223 mil. Então, é uma questão importante para os grandes consumidores, a previsibilidade. Então, embora o aprimoramento na metodologia tenha sido muito bem visto, muito bem recebido, ainda há algumas questões em aberto. Essa que a gente vai colocar aqui em particular, a gente entende que não está no âmbito dessa discussão, dessa audiência pública, não foge do escopo da ANEEL,
mas ainda assim vale registrar a nossa sugestão de que as decisões do CMSS sejam amparadas por um relatório técnico bastante detalhado. Então, se há decisão de despacho fora da ordem de mérito, que haja uma justificativa técnica detalhada. Um exemplo disso que a gente já tem, que estamos adotando aqui como benchmark, são as atas das reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é quando o Banco Central define a meta para a taxa de juros. Toda reunião, eles divulgam uma ata bastante detalhada, fica no site, e nessa ata eles avaliam a evolução recente da economia. Então, poderia haver uma evolução recente do setor de energia elétrica. Avaliam tendências para o futuro. Então, avaliam o que aconteceu e avaliam o que pode acontecer. Avaliam os impactos das políticas que já foram adotadas no passado. E avaliam também, principalmente, as variáveis que são relevantes para a tomada de decisão. Tudo isso fica disponível para todos os agentes. O segundo pleito, e que a gente está aqui, acho que me parece, não sei se eu perdi a conta, mas acho que é unânime, é em relação à estabilidade dos parâmetros. Para que haja uma redução perene de risco e incerteza em relação ao custo real da energia, é preciso que você estabeleçam regras claras sobre a alteração desses parâmetros. Tá? Então, esse tem que ser um procedimento pré-estabelecido, pré-acordado com todos. Então, a nossa sugestão é que avaliações ou alterações dos parâmetros de risco, eles têm que ser feitos com uma frequência pré-estabelecida e tem que passar por um processo de audiência pública com toda a transparência que um processo de audiência pública pode dar. Alguns pleitos complementares para deixar registrado, a gente vai detalhar um pouco melhor na contribuição, mas trata-se de que já na implantação desse novo modelo, tem que ter uma discussão sobre o custo do déficit e da taxa de desconto, para que elas reflitam melhor a realidade do sistema e do mercado, da economia. E, tendo em vista a possibilidade de maior vertimento, se avaliar, a gente vê a necessidade de se avaliar um uso mais eficiente dessa energia. Essas são as contribuições da Abras. Obrigada.